Jesus contarmos nossa história. Está lendo a palavra de Deus, para lê-la, esse salmo deu, nesse mês de janeiro, início de ano, as minhas mensagens sempre estarão baseadas em salmos. Semana passada, já falamos sobre Salmos 18. Na quarta-feira aqui falamos sobre o Salmo 100. E agora à noite vamos meditar no Salmo de número 27. Salmos de número 27. Salmos de Deus. Salmos que falam aos nossos corações, salmos que nos encorajam, salmos que nos enchem de confiança em Deus, salmos que nos enchem de força para enfrentarmos mais um ano que temos pela frente. Salmo 27. Amém? Todos já acharam? Se você puder ajudar alguém que está sem Bíblia, se aproxime e leia junto com a pessoa. O João do Pastor vai ler o texto, vocês vão acompanhar. Quem estiver sem Bíblia também pode acompanhar aqui pelo telão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Vocês. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então me farei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios como aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, desviando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Amém? Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra pura, santa e poderosa que acabamos de ler. Ó Deus, e agora, Senhor Deus, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos extrair da Tua palavra ensinos, lições que possam realmente, Senhor, serem aplicadas nas nossas vidas, que possam transformar as nossas vidas, que possam, ó Pai, nos aproximar mais de Ti, aumentar a nossa confiança no Senhor, fazer com que nos aproximemos cada vez mais de Ti. Ó Deus e Pai, fala-nos, portanto, agora, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os Salmos, talvez o melhor
livro da Bíblia para nós aprofundarmos nosso conhecimento de Deus, porque as experiências dos salmistas fazem com que essas experiências que tiveram com Deus, a vida que tiveram com Deus, a comunhão com Deus, eles passassem a ter um grande conhecimento do Senhor. Isso é um livro na Bíblia que realmente nos revela quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. É o livro de Salmos. E esse salmo, então, ele está baseado nas experiências que Davi teve com Deus. E este salmo, especialmente, ele fala sobre as dificuldades de Davi. Não dá para afirmar exatamente que dificuldades foram essas, mas provavelmente está se referindo ao período da perseguição que Saul fez com Davi, aquela cruel perseguição, Davi foi caçado por Saul, ou aquele período muito triste da vida de Davi, quando ele teve que enfrentar a rebelião do seu filho Absalão. É um período, uma parte da Bíblia que vale a pena ler para ver como esse homem sofreu e como ele buscou o Senhor para sair daquela situação em que ele enfrentou. Então, Davi, baseado na sua vida com Deus, baseado na sua experiência com Deus, quando nós lemos um salmo, semana passada nós vimos aqui várias afirmações que ele fez sobre Deus, e agora ele também faz aqui neste texto algumas afirmações sobre Deus. Ele diz: Deus é minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Ele é o meu forte refúgio. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: baseado nas experiências que você teve com Deus nos últimos 15 dias, que afirmações você faria sobre Deus? Davi, baseado na experiência dele, ele disse que Deus era a salvação, que Deus era a luz dele, que Deus era o refúgio dele. E você? Baseado nas experiências que você teve com Deus nos últimos 15 dias, que afirmações você faria sobre Deus? Compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado que afirmações você faz sobre Deus com relação às experiências que você teve com Ele nos últimos 15 dias. Compartilhe com a pessoa ao seu lado. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O zum foi menor do que eu esperava. Eu esperava que fosse um zum maior. Mas nossas experiências, nossas afirmações sobre Deus, dependem do grau, do nível da presença de Deus em nossas vidas. Se a presença de Deus em nossa vida, ela é algo forte, Deus está presente de uma forma cada vez mais plena, mais experiências e mais afirmações sobre Deus nós encontraremos. Nesse texto, quando a gente lê esse texto de Davi, do Salmo 27, a gente se lembra quando ele diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de que temerei? A gente se lembra no Velho Testamento de como essa expressão ela foi comum, né, da parte de Deus. A quantos homens Deus disse: não tenha medo, eu estou contigo. Deus disse para Moisés,
quando Moisés tinha que procurar Faraó. Deus falou isso para Josué. Deus falou isso para Gideão. Falou para Samuel. Falou para os profetas. Paulo. Pedro. Deus, a gente vê na Bíblia que há muitos momentos, quando os homens sentiram o peso da sua fragilidade, diante da responsabilidade, dos desafios e ameaças, Deus sempre usou essa palavra: não tenha medo, eu estou contigo. Não te desanime, não se espante, eu estarei com você. Porque diante de muitas coisas que Deus coloca diante de nós, diante de muitos desafios que nós enfrentamos, diante de muitas responsabilidades que nos são colocadas, diante das ameaças. Por exemplo, quando a gente fala em ameaça, a gente não precisa levar só para o lado dos relacionamentos pessoais. Mas, por exemplo, nós estamos diante de uma ameaça que pode afetar a vida de muita gente, uma ameaça da volta de uma alta inflação no Brasil. Não é uma ameaça? É uma ameaça. E essa ameaça pode afetar a vida de muita gente. Então, o que Deus está dizendo, o que Davi disse, foi que Davi experimentou isso. Vários salmos dele, nós vamos perceber que ele experimentou, ele se apropriou quando Deus disse: não tenha medo, eu estou com você. Então, Davi se apropriou dessas palavras. Josué se apropriou dessas palavras. Pedro se apropriou dessas palavras. Paulo se apropriou dessas palavras. Gideão se apropriou muito, se apropriaram. E todos aqueles que se apropriaram dessa palavra de Deus: não tenha medo, eu estou com você, seja forte, seja corajoso. Todos que se apropriaram dessa palavra do Senhor foram libertos de seus temores e tornaram-se pessoas corajosas. Esse salmo é um salmo de um homem liberto de seus temores. Este salmo é um salmo de um homem que conseguiu se libertar dos seus temores. Foram homens que descobriram que o segredo de toda a felicidade e toda a liberdade interior do homem é a presença do Deus vivo e vivificante em cada um deles. Vou repetir. Foram homens que descobriram que o segredo de toda a felicidade e toda a liberdade interior é a presença de um Deus vivo e vivificante nas nossas vidas. Ele descobriu na vida dele. Nós precisamos descobrir nas nossas. A certeza, quando Deus disse ao longo do Velho Testamento para todos esses homens: não tenha medo, não se espante, seja corajoso, eu estarei com você. Eles se apropriaram dessa assistência amorosa de Deus. Eles se apropriaram dessa assistência leal de Deus. Eles se apropriaram dessa assistência libertadora de Deus. Essa assistência de Deus: eu estarei com você, seja forte, seja corajoso. Essa assistência amorosa, leal, libertadora, a gente vai ver isso presente em vários salmos de Davi. Mas isso também é um nome de Davi para todos nós. Deus quer estar assim, e isso faz muita diferença na vida. Então, pensando nisso, a gente tem que descobrir qual é o segredo. Como é que a gente pode usufruir isso também? E aí não tem um segredo. E é por isso que eu quero falar com você nessa noite sobre os privilégios da comunhão com Deus baseado nesse salmo. Não é possível experimentarmos isso, essa presença viva e vivificante de Deus,
Não é possível desfrutarmos dessa assistência leal, amorosa, dessa assistência libertadora de Deus, sem comunhão com Deus. Davi era um homem que vivia em comunhão com Deus. Em primeiro lugar, quando nós vivemos em comunhão com Deus, essa comunhão nos leva a experiências profundas com o Senhor. E quanto mais nós temos experiências profundas com Ele, mais nós depositamos nossa confiança nele. Preste atenção. Nós vivemos um tempo de superficialidade. Nós vivemos um tempo de crentes ralos, sem comunhão profunda com o Senhor, sem uma profundidade de vida com o Senhor. E para desfrutarmos dos privilégios que Deus tem para a nossa vida, para nós desfrutarmos dessa assistência libertadora de Deus, nós temos que ter comunhão com Ele. O que determina o grau de vulnerabilidade de um crente, de um homem, de uma pessoa, diante das ameaças, é o grau da sua vida com Deus. Como é a minha vida com Deus, vai determinar o grau da minha vulnerabilidade diante das ameaças, diante dos perigos, diante das dificuldades da vida. Quanto mais profunda a minha vida com Deus, menos vulnerável eu estarei. Quanto mais eu aprofundo meu relacionamento com Deus, menos vulnerável eu estarei diante das ameaças da vida. É isso que aconteceu com Davi. Davi desfrutava de uma comunhão tão grande com Deus, que ele pôde de fato experimentar que Deus era luz, que de prático, realmente, Deus era salvação, fortaleza. E ele era um homem que o grau de vulnerabilidade dele diante dos perigos e ameaças era muito pequeno. Não por causa dele, mas de uma presença viva de Deus na vida dele. Então ele pode dizer: o Senhor é a minha luz. Nos momentos mais difíceis da vida dele, ele pôde confiar em Deus de tal maneira que Deus orientou para onde ele deveria andar. Deus orientou para onde ele deveria caminhar. Deus orientou que passo ele deveria dar. Deus é minha luz. A presença de Deus era tão viva na vida dele, a presença de Deus era tão real na vida dele, que ele podia caminhar, guiado passo a passo pelo Senhor. A presença de Deus era tão viva na vida dele, a comunhão com Deus era tão grande, que ele podia dizer: o Senhor é a minha salvação. Só encontrei segurança em Deus. Confiei nos momentos mais difíceis da minha vida em Deus e não fui decepcionado. Está dizendo que nos momentos mais difíceis da vida dele, ele encontrou segurança em Deus. Ele diz: o Senhor é minha fortaleza. E isso com consequência da presença viva de Deus nele. Ele disse: nos momentos em que eu precisei de refúgio, eu me refugiei nele. Nos momentos em que o medo tomou conta da minha vida, Deus foi o meu melhor remédio para ele. No momento em que as ameaças, no momento em que eu fui ameaçado, Ele sempre me protegeu. É isso que Ele está dizendo para a gente. Mas aqui é o de um homem que tinha experiências profundas com Deus, porque vivia em intimidade com Deus, porque vivia em comunhão com Deus. Meus irmãos, assim como cada um de nós, em várias situações da vida, o medo se fez presente na vida de Davi. As ameaças se fizeram presente na vida de Davi. O perigo se fez presente na vida dele. Mas ele era um homem que vivia com Deus.
cria uma intimidade com o Senhor. Muitos medos podem invadir a nossa alma. Alguns autores, teólogos, chegam a dizer que depois do pecado o maior problema do homem é o medo. Alguns teólogos afirmam que o medo depois do pecado é o medo que gera solidão, é o medo que gera solidão, e a solidão gera angústia. O medo é o grande, depois do pecado, o grande inimigo do ser humano. Muitos medos podem invadir a nossa alma. Medo de fracassar. Quando a gente começa um ano, muitos de nós temos medo, nós estaremos diante de muitos desafios. Medo de fracassar. Medo de perder. Quem é que não tem medo de perder? Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Medo da inflação. Medo de perder o emprego. Há alguns sentimentos que invadem a nossa alma. E há sentimentos que invadem a nossa alma. Prestem bem atenção. Há sentimentos que invadem a nossa alma, que não há na ciência humana, no conhecimento humano, nada que pode atacar esses sentimentos. Só Deus pode. Então o que acontece? Esses sentimentos vêm à nossa vida, eles querem se alojar no nosso interior, na nossa alma. Mas se eles encontram uma pessoa, se eles encontram um crente, se eles encontram uma pessoa com a presença viva de Deus nele, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é essa presença de Deus que vai atacar esses sentimentos, como foi com Davi. De que terei medo? Ele não era nenhum valentão não, irmãos, apesar de ser um grande guerreiro. Ele era um homem cheio de coragem, mas uma coragem que era proporcionada pela presença viva e vivificante de Deus nele. Então a comunhão com Deus é que fará com que nós possamos também ter esse remédio dentro de nós que ataque esses sentimentos quando começarem a tomar conta da nossa vida. Angústia, solidão, medo, angústia. Deus é a minha luz, a minha salvação, e a presença de Deus na minha vida, que será o remédio para atacar esses vírus, esses sentimentos. Então, pensemos nisso. Quando abrimos a nossa vida para Deus, quando pela fé o recebemos em nossa vida, quando nós pela fé começamos a viver em comunhão com Deus, nossas solidões interiores são inundadas pela presença de Deus. E aí nós podemos dizer como Davi: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Presta bem atenção. Ou o seu interior é inundado da presença de Deus, ou o seu interior pode ser inundado de sentimentos que atrapalharão em muito a sua vida. Deixe o seu interior ser inundado da presença de Deus. Deixe o seu interior ser cheio da presença de Deus. Eu li essa semana algo sobre a invulnerabilidade do crente diante dos perigos e ameaças. O autor falou que o medo só desaparece quando o nosso interior fica cheio de Deus. Porque quando isso acontece, nós começamos a participar da onipotência de Deus. É uma coisa interessante. Deus é onipotente. E Deus começa a habitar de uma forma rica, viva e edificante em mim.
Eu sou filho de Deus. Eu também posso ser chamado de filho da onipotência, não no sentido arrogante, prepotente, não no sentido da teologia da prosperidade, mas no sentido de que a presença desse Deus cheio em mim, Ele que é um Deus todo-poderoso, eu ficarei menos vulnerável diante desses perigos e ameaças. Como é que Paulo disse em Romanos 8,38? Quem se lembra? O que ele disse em Romanos 8,38? Mas estou certo que nem a morte, mais o quê? Completa aí para mim, nem a morte, pode falar, quem sabe pode falar, nem a morte, nem a vida, pode olhar na Bíblia, nem anjos, nem potestades, já está aqui para você colar, pode colar. Não é? Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer outra coisa poderão me separar. É interessante essa abordagem, porque essa abordagem está dizendo o seguinte, Paulo, quando ele fala isso, um homem, para falar isso, é um homem que está cheio de liberdade e segurança interior, sim ou não? Não é verdade? Ele está cheio de liberdade e segurança interior. De onde vem essa liberdade e segurança interior de Paulo? Hein? Deus habitando ricamente nele. Então, esse autor, ele está dizendo que essa segurança que vem, em que veio em Davi e veio em Paulo, é porque eles eram filhos da onipotência. Esse Deus que é onipotente, vivo nele, faz com que ele também, que nós também possamos desfrutar dessa onipotência de Deus. Dá para entender? Então, primeiro convite nessa noite, para que eu e você, para que nós possamos dizer como Davi, de que terei medo? Para que eu e você, diante dos desafios de 2014, possamos dizer de que terei medo. Ou seja, que a presença de Deus, desse Deus vivo e vivificante, seja tão forte dentro das nossas vidas, ela seja uma presença tão plena em nós, que possamos dizer, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem inflação, nem desemprego, nem tristeza, nem separação, nem abandono, nem decepções, nem desilusões, nada poderá me arruinar. Porque esse Deus que está cheio, essa presença dele, que a minha vida está cheia, essa presença viva dele em minha vida me faz desfrutar também da sua onipotência. Eu posso desfrutar dessa sua onipotência. Amém? Então o segredo é a comunhão com Deus. Primeiro ponto, essa comunhão nos ajuda a vivermos com Deus de tal forma que nos tornemos cada vez menos vulneráveis aos perigos e ameaças. Segundo ponto dessa mensagem: quem tem comunhão com Deus, quem vive em comunhão com Deus, quem desfruta de uma presença viva e vivificante cada vez maior de Deus na sua vida, faz do seu passado e do seu presente um aliado. Como eu falo sobre isso aqui, né? Eu bato nessa tecla aqui, mas propositalmente mesmo. É que Deus tem colocado muito no meu coração sempre para falar sobre isso. Quem tem comunhão com Deus fará do seu passado e do seu presente um aliado na construção de esperanças para o futuro. Esperanças para o futuro surgem na minha vida quando eu sei
fazer do passado e do presente um aliado. Tem gente que faz do passado e do presente um inimigo. Olha o passado de tal forma que o passado milita contra a própria pessoa. Mas Davi, ele começa a falar sobre o passado, e no versículo 5 ele diz assim: pois no dia da adversidade me guardará protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. Mas por que ele pôde pensar assim? Porque no versículo 2 ele disse assim: quando os homens maus avançarem para mim, para destruir-me, eles e meus inimigos adversários é que tropeçarão e cairão. Ele está se lembrando do que Deus já vinha fazendo no passado dele. Esse homem enfrentou muitos problemas, e ele não ficava concentrado nos problemas, ele ficava concentrado no que de Deus fez de maravilhoso, como Deus o libertou, como Deus deu as vitórias, as muitas coisas que Deus fez na vida dele. Ele também disse, nesse versículo, quando a adversidade chegar, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Ele usava todas as lições do passado, ele usava tudo que o passado, ele aprendeu com o seu passado, para confiar no que poderia acontecer no seu futuro. Presta atenção. Ele via o futuro na certeza que Deus o guardaria. Ele olhava para o futuro na certeza de que Deus o protegeria, na certeza de que Deus estaria com ele. Quando a adversidade me chegar, por certo, ela virá. Por certo, a adversidade virá nas nossas vidas. O que vai fazer diferença quando a adversidade chegar? A vida que estamos tendo com Deus, a comunhão com Ele, e a comunhão com Ele me ensinará a olhar para o meu passado, ver as ações de Deus no meu passado e no meu presente para me fortalecer para o futuro. Quem não vive em comunhão com Deus, quem não busca Deus, não tem história para contar. Às vezes a gente vive na igreja e a gente não leva a sério a nossa vida com Deus. A gente não vive desfrutando da intimidade com Deus. A gente não vive tendo experiências com Deus. Vem o dia da adversidade, porque o dia da adversidade certo chegará. Aí eu olho a adversidade como um inimigo e muitas vezes a minha vida desaba. Sabe por quê? Porque eu fico olhando para trás para ver o que Deus já fez na minha vida e eu não consigo enxergar, porque eu não tenho experiências com Deus. Mas, pastor, a minha vida foi hoje, até hoje assim. O que eu faço quando a adversidade vem? Olhe então para a palavra de Deus. Você não precisa viver de experiências, você vive da sua palavra. A experiência é um complemento, mas você tem que viver da palavra. Então mergulhe na palavra. Mergulhe na palavra. Vai para dentro da palavra de Deus, que ela vai fazer com que você encontre esperança para o futuro. Mas uma coisa é certa: não deixe o teu passado se transformar num inimigo seu. Não deixe o teu passado colocar você como um prisioneiro dele. Davi, ele mostra essa certeza: quando a adversidade chegar, ele me guardará protegido em sua habitação. Muitas adversidades vêm através da doença. Às vezes a adversidade vem com a morte.
aqui, a que momento podemos perder um ente querido por morte? Qualquer momento isso pode acontecer. E aí, o que acontece com uma pessoa que você ama, você enfrenta essa adversidade do luto? Ninguém está livre disso. Nós não sabemos que momento pode chegar a adversidade de uma incompreensão. E aí fará muita diferença nesse momento a presença viva de um Deus vivo e vivificante nas nossas vidas. E se essa presença dele com você é uma presença de alguém que há muito tempo está buscando ao Senhor e vive com o Senhor, você pode olhar para trás e ver como Deus agiu em determinadas circunstâncias que faz com que você tenha essa certeza e traz você para dentro da sua palavra. Então, um crente que leva Deus sempre a sério, sempre terá a teu favor duas coisas. Primeiro, as suas experiências. E segundo, a sua palavra. Contou a favor para Davi. Mas se você é um crente que está começando, se você é um crente que você não tem experimentado uma vida muito grande com Deus, então comece a mergulhar profundamente na palavra de Deus. Ele o protegerá na sua habitação, na sua tenda me porá em segurança. Então, ele está falando da presença de Deus. Ele está falando de Deus presente. Ele está dizendo, quando ele diz assim, olha, no dia da adversidade me guardará protegido na sua habitação, no seu tabernáculo, na sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. É uma linguagem figurada que diz o quê? Que quando Deus está presente na minha vida, eu tenho onde me abrigar. Quando Deus está presente na minha vida, eu tenho onde me refugiar. Quando Deus está presente na minha vida, eu tenho quem me acolhe. Quando virem as tempestades da vida, eu tenho quem me coloque em segurança. Ele diz, o meu rochedo. Quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus, eu construo fundamentos para a minha vida. Quando eu vivo uma vida com Deus, um Deus vivo e vivificante, eu construo fundamentos para a minha vida. Aqui nesse versículo diz assim, Ele me porá sobre o rochedo. Quando vier essa adversidade. Meus irmãos, queridos irmãos, olha para mim. Esse negócio de fundamentos da vida é algo muito importante. É algo que você não pode deixar de pensar. Como andam os fundamentos da sua vida? Qual é a consistência dos fundamentos da sua vida? Sobre o que você está edificando na sua vida? Quais são os valores que estão dando suporte para a sua vida? Sobre que valores você está construindo sua vida? Na adversidade, Davi está dizendo, quando ela virá, a presença, a vida de Deus na minha vida me ajuda a construir os fundamentos da vida. Então, esse é o privilégio da comunhão com Deus. Primeiro privilégio da comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, quanto mais a presença de Deus vive em mim, quanto mais Ele está atuando na minha vida, menos vulnerável eu fico diante das ameaças, dos perigos da vida. Quando eu vivo em comunhão íntima com Deus e a presença viva e vivificante dele é mais real em minha vida,
eu construo esperanças, eu construo certezas, eu construo fundamentos para enfrentar as adversidades. Amém? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Amém? Penúltimo, para ter comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus, para que isso se torne realidade, talvez até pare aqui, depois continue. Para que isso se torne realidade, mas pastor, como é que eu faço para ter essa comunhão? Como é que eu faço para que essa presença viva e vivificante de Deus seja uma realidade cada vez maior na minha vida? Para que essa presença viva e vivificante de Deus seja algo real na minha vida. Para que Deus, eu possa cada dia mais ter uma comunhão cada vez maior com Deus, e essa presença de Deus seja cada vez maior em mim. Então, isso nós vamos encontrar no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu Deus. Presta bem atenção. Você está com a Bíblia aí? Esse versículo aí comigo. Junto, versículo 4, se o telão puder colocar também. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação do seu Deus. Preste atenção. Para que essa comunhão seja verdade na sua vida, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Isso tem que ser o maior desejo da sua vida. Se ter essa presença viva de Deus na sua vida não for o maior desejo da sua vida, vai ficar complicado. Uma coisa pedi ao Senhor, e isto eu procuro. Davi, quando ele usa essa linguagem, é que ele está dizendo: olha, a coisa que eu mais quero na minha vida, e eu a procuro, é o que é mais importante para a minha vida, e isso eu procuro. Esse é o segredo. Se você colocar essa presença de Deus vivo em você, esse Deus vivo e vivificante cada vez mais na sua vida, você precisa colocar isso como o grande anseio da sua vida, o grande anseio da sua alma. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Esse homem tinha muitas coisas para pedir ao Senhor, ele tinha muitas coisas para pedir a Deus, muitas coisas, por certo, tinha na vida, o preocupava, como rei que foi. Mas ele está dizendo: mas uma coisa eu busco, uma coisa eu procuro. Aí ele vai dizer: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É claro que Davi não podia viver na casa de Deus, porque Davi, ele não era da tribo de Levi. Davi era da tribo de Judá. Consequentemente, Davi sendo da tribo de Levi e não sendo da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote. Consequentemente, se ele não podia ser sacerdote, ele não podia morar no templo, ele não podia morar no tabernáculo, não podia morar na casa de Deus, melhor dizendo. Então, o que acontece? É uma linguagem figurada. O que Davi está dizendo aqui é uma linguagem figurada para ele falar do seu desejo. É uma linguagem simbólica para falar do desejo dele de estar na presença de Deus, o desejo dele de ter Deus na vida
E nessa época que Davi escreveu isso, a presença de Deus se manifestava lá no tabernáculo ou lá no templo depois. Então, estar na presença de Deus é uma linguagem simbólica para representar isso, para ele falar sobre a sua vontade, o seu desejo. O seu segredo de toda a felicidade, de toda a liberdade do interior do homem é a presença do Deus vivo e vivente em cada um. Buscar a Deus e um relacionamento íntimo com Ele deve ser o nosso maior busca, nosso maior desejo, a nossa maior procura. Presta bem atenção. Se o segredo de toda a felicidade, toda a liberdade interior do homem é a presença do Deus vivo e vivificante em cada um, buscar a Deus e viver um relacionamento íntimo com Ele deve ser a nossa maior busca, nosso maior desejo, nossa maior procura. O segredo dessa comunhão com Deus é isso, é esse desejo, é essa sede que Davi tem de Deus, é essa vontade de estar em comunhão com Deus, é essa imagem que ele é usada para falar do prazer dele estar na presença de Deus. Você nunca vai ser uma pessoa cheia de Deus se você não tem prazer em estar com Deus, se você não tem prazer em estar na presença de Deus, se você não tem prazer com as coisas de Deus, se você não se alegra em estar na casa de Deus, se para vir para a igreja você vem quase que arrastado, se para trazer você para a igreja tem que quase pegar você pelo colarinho e trazer para a igreja, você não se alegra em estar na casa de Deus. Como que essa presença viva e vivificante de Deus vai ser tão real? Davi está falando da sua alegria. Ele tinha alegria em dar ouvidos à voz de Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor é que eu possa viver na casa do Senhor, contemplar a bondade do Senhor, buscar sua orientação no tempo. Ele tinha prazer em dar ouvidos a Deus, o que Deus tinha para orientar para a sua vida, para dizer para ele. Davi está nos falando de uma linguagem simbólica que fala de um grande desejo de estar na comunhão constante com Deus. A comunhão constante com Deus para, primeiro, adorar a glória de Deus. E segundo, para discernir a vontade de Deus. Ele quer estar na presença de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele busca Deus. E ele quer estar na presença de Deus, primeiro para adorá-lo, segundo para discernir a vontade. Essa comunhão íntima com Deus, essa presença viva de Deus virá quando você, quando eu, quando nós quisermos disto, da presença viva de Deus em nós, o nosso maior desejo, a nossa maior procura, a nossa maior busca. Quando esse desejo de estar num relacionamento vivo com Deus for o maior desejo. Eu sei que todos aqui têm muitos desejos, mas precisa fazer do desejo de estar com Deus, do desejo de viver com Deus, do desejo de ter a presença viva de Deus, ser de todos o maior. De todos o maior. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é isso que eu procuro, de viver uma vida de intimidade com Ele, a presença dEle cada vez mais real na minha vida. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. Que esses 3 grandes privilégios que eu vou encerrar por aqui sejam reais na nossa vida. Primeiro, de vivermos uma vida cada vez mais na presença de Deus, entendendo
cada um de nós que o segredo de toda a felicidade e liberdade no interior do homem é a presença de Deus vivo e vivificante nele. Entendemos isso, entendemos que isso virá com uma vida de comunhão com Deus, e essa vida de comunhão com Deus nos fará pessoas cada vez menos vulneráveis às ameaças, aos perigos da vida. E aí, com esse Deus tão vivo dentro de nós, nós poderemos usufruir dos efeitos da onipotência desse Deus, para poder dizer, não com orgulho, vaidade nem soberba, mas com humildade, dizer: de que terei medo? De que terei medo? E segundo, nós precisamos entender que é essa comunhão com Deus que vai fazer com que nós cada vez mais nos apropriemos das lições do passado, do presente, nos aprofundemos na palavra de Deus para construir nossas esperanças para o futuro. E entender que essa presença viva de Deus em nós, que nos liberta, que nos transforma, que nos dá segurança, essa presença viva, ela poderá acontecer quando isso se tornar o maior desejo de Deus. Eu dizer, Davi, de todas as coisas que me preocupam, todas as coisas que eu desejo, o mais importante é viver na presença de Deus, e isto eu procuro. Você está procurando uma vida com Deus? Você está vivendo uma vida com Deus? Deus vivo e vivificante é uma presença viva em você. Você realmente está vivendo uma vida em que Deus está habitando plenamente, está agindo plenamente em você. Essa noite, sabe, você veio aqui para tomar esse passo, dizer: não, eu preciso tomar essa decisão. Buscar esse Deus, ter uma vida cheia dele, ter uma vida na presença dele. Eu quero transformar isso no maior desejo da minha vida. E aí ele vai dizer para você o seguinte: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o coração. A Bíblia diz que aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre, porque Deus tem esse desejo de ter essa intimidade profunda com você, de ser cada vez mais vivo em você, cada vez mais pleno em você. Nessa noite, quem sabe você precisa, para enfrentar esse ano novo que estamos começando, das muitas coisas que você precisa fazer na sua vida, é tornar o desejo de viver intimamente com Deus o maior desejo da sua vida. O maior de todos. Era o que acontecia com Davi. Por isso esse homem pôde dizer: a quem temerei? De que terei medo? Quando os meus adversários vierem contra mim, eles todos caem. E é o que encheu esse homem de coragem. E ele pôde dizer, nesse final do salmo, tem algo muito especial que nós não podemos esquecer: que a presença de Deus, buscada sempre, continuamente, encherá a nossa vida de coragem. E essa coragem não é fruto de nenhuma coisa em nós, a não ser da presença de Deus. Ele vai dizer assim, no final do salmo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nessa noite, quero convidar você para buscar esse relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Essa presença viva do Senhor, passar o seu desejo. Seja sincero com Deus hoje, viver com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele, ser cheio de Deus, tem sido o seu maior desejo? Tem sido o seu maior desejo, ou o seu desejo de se formar tem sido maior do que o desejo de estar com Deus? O
O seu desejo de resolver alguns problemas na tua vida tem sido maior do que o desejo de estar com Deus. O teu desejo de conseguir aquela promoção, aquele cargo lá no seu trabalho, tem sido maior do que o desejo de estar com Deus. O teu desejo de um casamento, de um noivo, de uma noiva, namorada, tem sido maior do que o desejo da intimidade com Deus, da vida com Deus. Qual tem sido? Se não, quero te convidar nessa noite para essa decisão tomada hoje aqui. Eu quero fazer da minha vida com Deus, da minha intimidade com Deus, meu relacionamento íntimo com Deus, da minha vida cheia desse Deus vivo e vivificante, deixar esse Deus vivo e vivificante vivificar cada vez mais a minha vida. Eu quero fazer disso a maior busca, a maior procura, o maior desejo da minha vida. Quem toma essa decisão nessa noite? Onde está? Fique em pé. Quem toma essa decisão? Onde você está? Tem alguém aqui entre nós que não tem buscado o Senhor? Mas hoje aqui, você quer tomar essa decisão, você não frequenta normalmente uma igreja, você não tem buscado a Deus, você não tem participado, não tem colocado Deus como uma das prioridades da sua vida, mas você quer tomar essa decisão, também fique em pé tomando essa decisão nessa noite. O primeiro passo para nós termos intimidade com Deus é receber Jesus como Salvador. Jesus como Senhor das nossas vidas. Isso é construído com Jesus. Se você tem aqui, Ele está aqui nessa noite, você ainda não tem Jesus na sua vida, no seu coração, o pecado impede que você tenha comunhão com Deus. Então é necessário que você primeiro se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam. O segredo da felicidade, o segredo da segurança interior, o segredo para uma vida eterna com Deus é o relacionamento íntimo com Deus, é a presença viva de Deus em nós. Mas o pecado impede isso. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, o primeiro passo é esse: arrependa-se dos seus pecados, entregue a vida ao Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus, mas o que nós vimos hoje é que para que nós possamos ter uma vida segura, feliz, para nós termos uma vida com liberdade interior, nós temos que ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, e não separação de Deus. E se você anda separado de Deus, eu te convido nessa noite a tomar a decisão de voltar-se para Deus, de ir no seu lugar onde você está, crer em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que só Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Só Jesus Cristo, não há outro, em nenhum outro há salvação. Se você nessa noite está aqui, mas ainda não recebeu Jesus como Salvador, onde você está agora, receba a Cristo como seu Salvador. Tome essa decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e fique em pé também, tomando essa decisão.